custa nada. O assunto hoje é esse, né? A pressa. Vamos lá, então. Chegar o nosso pensamento o mais próximo que nós tivermos condições de Jesus, nosso Deus e amado Mestre. Declarar a Ele a nossa gratidão, nosso muito obrigado por mais esta oportunidade que Ele está nos concedendo da noite de estudo de hoje. Toda a mediação do nosso plano já praticamente recuperado de tudo, da nossa vivida cidade. E pelos nossos irmãos contaminados por todos os tipos de doenças e mazelas, que choram, que gemem, mas também não podemos deixar de agradecer os sorrisos. Com todos os problemas, nós temos sempre um sorriso nos lábios. Nós temos sempre uma alegria nos nossos olhos. Isso vem de ti, Mestre, da tua misericórdia, do teu carinho, do teu amor. Te pedimos por nós, que estamos aqui reunidos. Te pedimos por aqueles que ainda vão chegar, por aqueles que não poderão chegar. Enfim, Senhor, te pedimos por todos nós, encarnados e desencarnados. Os desencarnados, muito especialmente, os nossos irmãos suicidas, que precisam da tua misericórdia, do teu amor, da tua paz. Fica conosco, Mestre amado, ampliando nossas mentes, facilitando o nosso entendimento, para que possamos absorver o que estudarmos na noite de hoje, colocar em prática no nosso dia a dia, transmitir-te a todos aqueles que desejarem saber um pouco mais sobre você e o que estiver dentro da nossa possibilidade de expor, sobre a nossa doutrina também, Senhor. Declarar a nossa doutrina. Muito obrigado, Mestre, por esta oportunidade. Fica conosco, não só agora neste instante, mas por todo e sempre. Que assim seja, Senhor. E assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom. Hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? É. Se não me engano, nós paramos no capítulo 26, no item 10, né? 10, é. É o último item, né? Último item do capítulo 26. Esse assunto aí está falando sobre mediunidade gratuita, né? Sim. Então, nós falamos no item 10, onde é um recado muito forte, que acho que aqui é Kardec que dá, porque não tem nenhum... esse capítulo todo é Kardec, não tem escritores do Espírito, é todo Kardec. Principalmente, somente a primeira frase do item 10 é pesada. É uma responsabilidade enorme que Kardec coloca aí para todos nós, né? Então, vamos ler? Vamos. Então, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai gratuitamente, que gratuitamente recebestes, item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Só um instantinho. Boa noite, Consuelo. Boa noite a todos. Veja bem que Kardec coloca aí. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Quando a gente fala em religião, nós temos o péssimo vício, né? E religião para a gente é o quê? É católico, é protestante, é evangélico, é espírita. Só que dentro dessas informações do espiritismo, a religião não se resume somente a isso. Então, aí são instituições religiosas, né? E falíveis como os criadores delas, os homens. Quando ele fala que ser praticada religiosamente, religião aqui já está no sentido da palavra, que é a religação ao Criador. Então deve ser praticada, né? Nesse caso aí, que conforme está falando aqui,
de como religação ao Criador. Por isso que eu falei um pouquinho antes da nossa responsabilidade. Todos somos médicos. Uns, boa noite, Jorge. Uns com ostensividade, outros, tipo um cara que eu conheço, né? Não é muito ostensivo, não. Então, mesmo assim, o que eu aprendo, eu tenho que, né, procurar praticar, ou seja, colocar em prática religiosamente, né? Do bem. Nem sempre a gente ainda estamos ainda meio garoto, né? Espiritualmente, né? Meio criança, tem gente que não gosta de ouvir isso, né? E nós temos essa dificuldade. Essa colocação de Kardec aqui realmente pega, né? E ele vai falar aqui sobre, olha só o que ele fala depois aqui. Essa condição, de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Então, Eu Roberto, acho que você que adora falar, você que é a mediunidade é curadora, hein? hein? Você que Que agora tem? adora falar sobre a mediunidade curadora, está no livro do Emmanuel. O Emmanuel. Eu acho que a mediunidade curadora é uma das mediunidades, sem desfazer das outras, eu gosto muito das outras também, mas a curadora é mais bonita. Para mim, ela é mais bonita, mais singela. Aquela que realmente você vê um resultado quando o médium tem realmente uma fortificação mental e ele se dedica àquele tipo de mediunidade e consegue com resultados quando o médium tem essa, né, age dessa maneira, a gente vê. Mas, A curadora é de maior responsabilidade. E como nós estamos capengas, segundo Emmanuel, ele não fala capenga, eu que estou falando capenga, ele fala muito mais forte, muito mais rígido, né? Então, ele quase que exige, quase que com a lembrança que nós falimos no passado, ele quase que exige para nós espíritos essa consciência de que precisamos realmente ter responsabilidade e ter essa religiosidade com relação à mediunidade. Então, é isso que eu sinto, que eu sei, que eu penso sobre mediunidade curadora, é isso. Eu acho uma das mais bonitas. Muito alguém quer falar mais alguma coisa sobre mediunidade curadora? Eu só vou lembrar que no livro chamado Emmanuel, se eu não me engano, foi o segundo ou não, acho que foi o terceiro livro que o Chico escreveu em 1938. Escreveu o primeiro Parnaso de Além Túmulo, depois Cartas de uma Morta e depois Emmanuel. Acho que é isso, tá? Não vou afirmar não, mas é mais ou menos isso. No livro Emmanuel, o Emmanuel coloca o médium curador como, veja bem, palavra de Emmanuel, como o mais falido. Exatamente. O mais falido. E aí ele vai dar dessa oportunidade maior, realizando cura, né? Realizando assim uns feitos mais bonitos, mais, né, potentes, digamos assim. E isso que Kardec está falando aqui, né? Requer essa condição de modo ainda mais absoluto a mediunidade curadora, ou seja, de forma mais religiosa possível. E a gente vê a dificuldade do médium curador. A gente vê que todos os médios curadores têm muitas dificuldades, principalmente na área moral. A gente vai vendo aí a história desses médios curadores, as dificuldades que eles têm, né? Eu vi o filme, eu falei aí um pouco tempo atrás, do Zé Arigó, né? Esse é o nome do filme, você quer a vida do Zé Arigó. Para ele foi uma vida bonita. Ele realmente passou por sérias dificuldades, por muitas dificuldades, mas ele moralmente ele não escorregou, não. Mas outros, o doutor Fitz, que se utilizou dele, depois veio, né, a se utilizar, a gente vê as dificuldades que esses médios tiveram. O livro Trilhas da Libertação do Divaldo é sobre um deles, sobre um desses médios que o doutor Fritz se utiliza. Né? Vamos lá? Alguém quer falar mais alguma coisa? E hoje em dia a gente não escuta falar em médico curador.
né? Você não escuta É. falar. Lá para o lado de Goiás, para aquele lado de lá, a gente ouvia sempre falar que tinha uma senhora, que tinha aquele João de Deus, tinha uma série de médios de cura. Hoje em dia, a gente não escuta mais falar em médio de cura. Tinha uma aqui na Vila Cosma, ali. Eu esqueci o nome da rua, uma rua que vai para Florença. Aquela senhora ali da Vila Ela Cosma. desencarnou, né? Ela desencarnou. É. Ela também recebia o doutor, era católica e recebia o doutor Bezerra, né? E não me fale de espiritismo. Foi isso que eu ouvi quando eu fui lá. Ela não gostava que falasse de espiritismo. Eu também já ouvi muito isso dela, algumas vezes. Bom, vamos lá, Elisa. Estamos terminando o capítulo 26. Estamos no item 10 do capítulo 26. No primeiro ponto, segundo ponto. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. Por que podem pôr preço? São profissões. Hoje não existe também mais um magnetizador, tá? Também não existe mais. Mas eram profissões da época. Como médico ainda continua sendo hoje. Estudaram, se capacitaram. Ali não há nada religioso, digamos assim. Apesar de estarem agindo religiosamente, eles estão realmente com a intenção de curar os seus pacientes, né? É religiosamente, fazendo bem, né? Mas eles se sacrificaram, estudaram, gastaram muito. Bom, o nome do capítulo é esse, dá de graça que ele dá sem cerveja. Aí eu pergunto, o médium teve algum gasto com isso? Teve algum investimento? Teve noites de sacrifício aí, igual muitos que a gente vê em faculdades, trabalhando de dia, tendo que virar quase que a noite toda para estudar, para não perder o semestre, né, o período. É diferente, é bem diferente a questão da mediunidade. Mas a gente, quando fala em mediunidade, gosta de cobrar, às vezes não é cobrando dinheiro não, tá, gente? Cobrando tapinha no ombro, elogio, aquele respeito. Não, chegou aí o Afrânio, grande médium. Ó, não deixa de ser uma cobrança, porque às vezes a pessoa, por não ter elogios, não ter o seu ego, né? Se sente aborrecida, fica melinda. É isso? Então, quando eu falo dar de graça gratuitamente receber, né? Temos que ver também sobre essa questão de um outro tipo de preço, não é só o monetário. Você quer falar? Eu estou aqui com a Gênesis na mão, senão eu li até hoje esse. Aqui a senhora hemorroísa, e tem depois lá o cego de Betsaida, tem os paralíticos, e segue aqui, 10 leprosos. Eu gostaria só de assinalar aqui que deve Kardec coloca a pergunta aqui, para a gente, mais ou menos, que a gente, todos nós, né, lemos, e às vezes a gente barra em alguns conceitos, principalmente dando algumas informações contraditórias, se eu posso assim dizer. Porque o Kardec coloca assim, ó, que aqui ele fala, né, podem, por o magnetizador, dar o seu próprio fluidos, por vezes até a sua saúde. É isso mesmo. E aqui o Kardec coloca, né, eu vou colocar o capítulo 15 da Gênesis, o item 11, aí tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, se alguém tiver interessado, depois eu dar uma pesquisada. Ele coloca assim, ó, é bem simples a razão, considerando-se como matéria terapêutica. O fluido que atinge a matéria orgânica, a fim de repará-la, pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador. Foi citado aí lá de Abadiânia, lá aquele senhorzinho, e entre outros aí, como foi citado, né? Que é o fluido dele. Mas tem aqui, ele coloca, como no caso da mulher hemorroísa, ou alguém, às vezes, está em casa muito doentinho, com aquela fé, aquela convicção, é o que ele coloca, ó.
ou atraído, que às vezes muitos de nós não passamos em brancos por isso, ó, ou atraído pelo desejo ardente pela confiança numa palavra, pela fé do doente, com relação à corrente fluídica, que os espíritos estão vendo, estão sabendo aí da necessidade dos pobres coitados, né? Vamos dizer assim, eu estou usando essa expressão para a gente mais ou menos pegar. O primeiro, como no caso do médico curador fazendo a doação, como uma bomba calcante. Eu não sei o que é a palavra calcante. Eu ia pesquisar, mas não deu tempo, porque eu estava numa outra live, né? E não sei. No segundo, como uma bomba, né? Que ele coloca aspirante, ou seja, o que está pensando, pedindo, né? Com fé, os benfeitores encaminham. Obviamente, quando nós sabemos que a gente tem o corpo psicossomático, que é o perispírito, tem os fluxos nervosos funcionando, a energia direcionada é pelos espíritos. Aí, o centro principal absorve e faz a transmissão. Você mesmo citou aí o problema teu do olho, que tinha lá uma cirurgia que foi feita que ninguém sabe. Alguém meteu o dedinho lá, em decorrência, sem a gente saber. Prova aí como os espíritos nos ajudam, né? Que eu assisti a outra aqui, né? No Skype, Enfim, né? Foi? Não entendi. Pelo Skype, né? É. Então, tá lá os pontinhos. O médico da Terra viu. Não, tem aqui, alguém mexeu. Até que prove o contrário. E aí, vai falar para ele isso? Não. Exatamente. Então, desculpa aí, Fran, eu tomar esse tempo aí, Não, tá certo. que é só para a gente ter... Não, né? mas pra gente, nós Para estamos estudando. enriquecer. É para enriquecer a gente. Olha, ele coloca algumas vezes é necessária a simultaneidade, quer dizer, as duas, para finalizar, ó, das duas ações. De outras basta uma só. No segundo caso, foi o que ocorreu nas circunstâncias que tratamos, daquela senhora que tinha aquele fluxo sanguíneo por mais, eu acho que é 10 anos, não tenho certeza absoluta, mas é muitos anos. Tá? Não sei. Só uma coisa, lá na roça, calcante é quando calca, empurra. Entendeu? Por calcar um prego. Calcante lá na roça. empurrar? Não, um modo para, por exemplo, o médio, nesse caso aí, o calcante, você enfia a energia de um fluido no outro, digamos assim, só para ficar mais. E o aspirante é o que puxa. Não é isso? Sim, o aspirante cede. É aquele que absorve. Né? Um absorve, o outro cede, exatamente. Então, no caso, o curador está próximo, como você citou o Arigó, como também temos aquele indiano, Saibaba. Próximo, o homem era também, e de longe ele doava o fluido assim. Tá? Que a mulher, né, do fluxo sanguíneo, ela foi aspirante. Ela, se eu tocar na vestes deles, eu vou me curar. Quer dizer, ela estava com tanta fé, tanta vontade. Né? Então é isso aí. Bom, já falamos sobre a questão do peito, então pode continuar, Elisa. Alguém mais quer falar? Então vamos embora, Elisa. Podem pôr-lhe preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver. Recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Kardec é bem categórico aqui, né? Sobre essa questão do tempo. Nós vamos ver no Antigo Testamento uma coisa que é muito sobre o que Paulo vai repetir no
suas cartas, né? A questão do aquele que vai viver do altar. Vai ser um instrumento de religião, né? Vai ser um instrumento, não deve ser um médium. Vai ser um médium ostensivo, mas vai ser um médium que vai receber informações do alto para passar para um grupo religioso, né? de algum instituto religioso, desculpa. Algum instituto religioso. E Paulo fala, aquele que quiser viver do altar, tudo bem, mas eu vou viver do meu trabalho. Ele fala em cima das suas cartas, não me lembro qual é. Então, a questão mediúnica é a mesma, né? Só que Kardec é mesmo categórico, né? Que trabalhe como médium a hora que dispor. Já precisa trabalhar para sustento próprio da família, trabalhe. Só pode dispor de 1 hora por semana, é aquela horinha. Um dia na semana é aquele dia, né? É isso aí, é bem claro ele. Por quê? Para evitar justamente que nós já vimos várias histórias de mediúnicos sobre médico, que para de trabalhar, para disso, para aquilo, vai viver da mediunidade, infelizmente, né? Então, é isso aí. Né? Os espíritos levarão em conta o deportamento e o sacrifício desses médios. Fala, João. O Manuel, o livro Consolador, Manuel, o que precisa um médico, né? O que ele precisa, digamos assim, para ele se equilibrar? Vai mais ou menos assim a pergunta. Aí o Emmanuel diz evangelizar. E na frente tem uma outra pergunta que trata de médios curadores. Não sei se é 398 ou essa anterior, essa que eu falei. Tá? Não me lembro qual é a pergunta, mas para os médios curadores. Ele diz assim, ó, se você, o médico, se quiser negociar com mediunidade, faça o seguinte: você tem o seu trabalho, vai catar pedra, vai carregar água, bota nas costas e vai para esse trabalho, vai capinar lá no sol de 40 graus, desculpa eu usar essa expressão, é leviana da minha parte, não estou ironizando não, do que você cobrar, porque o preço, a conta vem. Usar, né, a ferramenta, porque ele coloca aqui para a gente, ele acabou de ler aí, né? Aqui, ó. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem direito de vendê-los. Você ia falar isso, né? Tem tantas pessoas aí que, né, bota o turbante, uma pedrinha, você falou aí, o afrânio, né? Turbante. Aí começa a fila. Ele é bom, ele é bom. Aí tem musiquinha, tá? Minha pele é mestiça, minha cor amarelo, mas sou sincero, tá? Tem música. O astro. Gente, então acabou o capítulo 26, né? Ficou um tempo esse capítulo 26, né? Ficou parado 30 e poucos dias, né? Vamos lá então, gente. Vamos pro capítulo 27 agora. É igual o pai é fã. Lá, a Célia, lá, o irmão Marinho. Afrânio. Fala, Consuelo. Boa noite, Afrânio. Bom te ver. Boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta. É possível, né, acontecer de existir, claro que existem muitos médios que não sabem o que quer dizer mediunidade, né? A gente falando de mundo, né? Estou falando aqui do Brasil, que é mais fácil lidar com isso. Mas falando de mundo, falando de Coreia, falando de Japão, falando do mundo, Rússia, Ucrânia, existirem pessoas que são médium de cura, que não sabem da existência desse, entre aspas, desse poder de cura, e eles serem usadas, por exemplo, quando entram num hospital ou quando vão visitar alguém doente, e serem usadas, esses fluidos deles, serem usados durante todo esse caminhar durante a vida, sem eles ficarem sabendo, e esse caminhar, no final, ser pago a conta deles? Veja bem, qualquer um de nós pode entrar num ambiente, né, e o nosso fluido ajudar uma pessoa a se curar. Isso aí, tá? Não precisa nem ser médio de cura.
Qualquer um de nós pode acontecer isso. E pode acontecer que alguém tenha essa mediunidade e, né, chegar a algum lugar e curar pessoas. Não precisa ser no hospital. A gente pode visitar um amigo mesmo, conhecido, e ir lá fazendo uma prece, né, pedindo ajuda, a gente ajudar essa pessoa, né, e curar até essa pessoa. Pode acontecer, não precisa ser médio de cura, né? Aí uma combinação da espiritualidade aí com quem está indo, com quem está recebendo, como o calcante, o aspirante, né? Conforme Jorge leu ali na Gênesis. Então, sim, professor. Porque essa questão de mediunidade, mesmo em outras instituições religiosas, são poucos que gostam, o espiritismo, alguns outros espiritualistas, né? Rosa Cruz, tem mais alguns aí, que realmente sabe um pouco mais a respeito desse assunto. O próprio hinduísmo, o Sai Baba. O Sai Baba foi, acho que um super médio, né? Materializava coisas, curava, fazia, né, coisas realmente difíceis de acreditar, né? Então, mesmo com tudo isso, o Sai Baba tinha um conhecimento demais. Mas os hindus, em sua grande maioria, não conhecem o famoso mecanismo que a gente sempre fala, igual a reencarnação, não conhece o mecanismo da reencarnação. Mediunidade, não conhece o mecanismo da mediunidade. Né? Então, muita gente tem, né, esse dom e realmente não sabe e ajuda sem querer. E isso é contabilizado, com toda certeza. É contabilizado. Todo bem que nós fazemos, uma palavra de Emmanuel, é o nosso advogado em qualquer hora, em qualquer lugar. Desejar temporal e não espacial. O bem que nós fazemos é para... Né? Mesmo que Tá você bom? saiba que está fazendo bem. Está fazendo bem. Né? Você é colocado, às vezes, nos lugares, está fazendo bem sem saber. É interessante a história, né? A gente... muitas coisas nós fazemos inconscientemente, mas por que também? Veja bem, nosso coração está aberto para isso. Porque eu acho muito difícil eu, sendo médium de cura, chegar num hospital com raiva. Né? O guarda me tratou mal lá na entrada, já entro xingando o vigia, o guarda, o enfermeiro quase me atropela com a maca. Né? Eu não vou curar ninguém. Entendi. O coração tem que estar aberto. É o mais importante. Por isso que eu estou falando. Qualquer um de nós pode ajudar, né, na cura de alguém. Com certeza. Tanto que a gente faz os grupinhos de prece, né? Fazia, né? Para ir nas casas, para isso, para ajudar, né? Até eu li uma história hoje muito interessante do Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio foi um espírito muito grandioso encarnado entre nós. Nós vamos ver isso, quem leu o livro Voltei, tá? do Chico, do irmão Jacó, né? Que é o Frederico Wigner, fala da grandiosidade do Bittencourt Sampaio. Né? Quando ele chega em determinado lugar, antes de se materializar, ele vem em forma de estrela. Não é? E o Bittencourt Sampaio tem várias ocorrências dele durante a época que ele esteve na presidência da FEB, na direção da FEB, etc. E uma delas é interessante, que foi isso. Falando que tinha uma senhora que estava com câncer, né, no roxo, tinha tomado muito, sofria muito, e pediram ele para ir lá fazer uma prece, e ele foi. Ele foi. E orou fervorosamente. Ele viu aquilo, né, a compaixão, né, e orou mesmo. E ela foi curada, Consuelo. Sabe como? Desencarnou. Era o melhor para ela naquele momento. Então, às vezes, nós também estamos ajudando de uma forma que nós nem imaginamos. E o melhor para aquele espírito era desencarnar logo, não ficar mais dias ou meses naquela situação. Eu gostaria de... Não deixa de ser uma dúvida. Fala, Jorge. E olha, que o mentor dessa senhora ainda foi para ele falar nele, olha, muito obrigado. Muito obrigado. A sua prece fez o melhor para ela. Ela desencarnou. Ele nem soube, assim, ele soube pelo mentor daquela senhora, tá? Que ele foi lá orar na casa dela. Um dia após. Fala, Jorge.
pelo que eu entendi da pergunta, seria fora do Brasil, aquela situação que é no Brasil comum, né? Mas seria lá fora, no exterior. Eu estava lembrando aqui de uma médium lá na União Soviética, por nome de Adjuna, ou Idjuna, uma coisa assim. Aquele período quando os Kirlians estavam fazendo pesquisas em relação às fotografias. Então, tinha eu não sei se ele era primeiro-ministro, se ele era o presidente soviético, eu até não tenho o nome dele, o Brezhnev. Ele andava adoentado. E o pessoal lá nas suas pesquisas sabiam que essa senhora, ela cobrava. Então, nós sabemos que a mediunidade depende do moral. Então, ela ia lá no hospital e não sei como é que ela fazia, se ela passava a mão nele, como é que é. Eu sei que ela, eu vou usar a expressão que nós conhecemos aqui, estendia as mãos na direção aonde estava a enfermidade. E isso chamou muita atenção dos cientistas lá soviéticos, né? Mas eu nunca acompanhei. Isso eu li no Reformador, há muitos anos, tá? E não sei de mais nada. Ou seja, essa senhora também tinha o fluido, né, de cura, só que ela cobrava. Só aí é uma diferença. Ela não tem o conhecimento que nós brasileiros temos, né, do Evangelho. Sai de graça, o que de graça recebeis. Só para completar a informação do Jorge, a Rússia é um país que existe muitos médiums, tá? Muitos médiums. Inclusive, né, eles se utilizavam, não sei hoje se ainda utilizam, de médiums para tentar informações bélicas, tá? Referente a essas questões de guerra, tá? Sempre se utilizaram disso. E aquela foto Kirlan, né, que fotografa a nossa aura, né, as nossas energias, né, da aura, e detecta doenças até, não é isso? Veja lá. Foi um russo que chegou, depois de estudar muito, chegou a essa conclusão. A Rússia realmente, eles não têm, talvez, isso que nós temos. Mas a questão mediúnica lá é levado muito a sério. Eles utilizam muito na mediunidade. Agora, é um negócio, né? Não tem as informações. De novo, entramos nos mecanismos da mediunidade. Bom, o Consuelo saiu. Deve ter caído aí de casa. Vamos lá? Capítulo 27, acabamos o 26. Vamos para o 27. Dona Elisa? Capítulo 27. Pedi e obtereis. Nesse capítulo nós vamos estudar as qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instrução dos espíritos, que aí é a maneira de orar, a felicidade que a prece proporciona. E tem qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fecha a porta. Orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de lhe o peçais. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Bom, essa passagem aí é quando João, né, vê Jesus pensativo e fala, Senhor, que Jesus orava muito, né?
que usava demais desse recurso, é o nosso modelo de guia, né? Senhor, nos ensina a orar. Porque até então, em todos os grandes profetas, grandes missionários, assim, oraram, ensinaram a orar, né? Mas os mecanismos da prece, então isso é só o Espiritismo, vai chegar nós aqui no Espiritismo. Olha só, mais uma vez, falando sobre mecanismos. O povo orava por repetição, por saber que ajudava, isso tudo. Mas não havia uma metodologia de prece, o porquê da prece. Isso também nós vamos compreender isso agora. Para cá. Tanto que quando Jesus ensina a oração Pai Nosso, nós vamos ter no próximo capítulo aqui, do 28, no caso, né? Se a gente for na pergunta 650 e... Poxa vida. 650... Eu não vi a pergunta, veio. Caramba! Sim. 659. Tá? Nós vamos ver que a oração Pai Nosso está dentro dessa metodologia que nós estamos comentando aqui. Tá? Você está com o livro na mão, Elise? Pergunta 659? Peraí, estou chegando a 659. Espera só um instantinho. Pergunta 659 do Livro dos Espíritos. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Louvamos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos devedores. Nós estamos o quê, né? Pedindo. E no final, né? Nós, porque no final, né? Deixai, né? Cair em tentação, livra-nos do mal, porque tem o reino, o poder e agora, ou seja, estamos agradecendo e reconhecendo toda a grandeza de Deus. Né? Então, a prece do Pai Nosso, quando você ouve essa passagem do Evangelho, naquela época, assim como hoje, infelizmente, há muita ignorância em relação à prece. Então, quando Jesus vai falar aqui, né, por exemplo, quando aqui, primeiro eles falam a crítica, né, os hipócritas, né, que rezam num canto no meio da rua, nos cantos das sinagogas, chamando a atenção, né? Quer dizer, boca para fora. Nós não estamos sentindo Deus naquele momento, né, quando nós estamos fazendo esse tipo. Quando ele fala das preces longas, não é que ele está criticando quem quer orar longamente, não. Porque geralmente, veja bem, não todos, não vejo nada demais de orar longa, fazer uma prece mais longa. Se está sentindo, está ótimo. Mas geralmente, é justamente, né, o pessoal que está mais, né, fazendo um teatro, digamos assim, infelizmente, é que, né, capricha e tudo mais. E ele vai falando isso aqui, né? Para serem vistos pelos homens, ou seja, a recompensa, poxa, olha como fulano ora, poxa, ele não esquece de Deus, né? Que legal, eu não sou assim. Eu já estou recebendo a recompensa aqui. E o coração, às vezes, não está correspondendo a isso. A preocupação de Jesus é essa. Orar e sentir Deus. Ele fala a verdade, a resposta, né, se comunicar com Deus, é senti-lo. E é isso que os discípulos também estavam notando, que eles não estavam, né? E pede para ensinar a oração Pai Nosso.
Aí quando Jesus fala aqui, quando quiseres orar, entra para o vosso quarto. Poxa, o que é entrar no nosso quarto? Secretamente, né? Dentro de nós. Coração, né? É isso? É entrar no... É o nosso templo, né? Que fala aqui. E fechada a porta. Ou seja, nós vamos conversar, nós e Deus. Ô, Afrânio, eu tenho uma dúvida. Sem Quando, intermediários. quando, Hum, quando você faz uma oração, tá. Deus que a gente, né, a gente sabe que é uma energia, uma inteligência suprema, né? Ele não é um velhinho de bengala. Você faz uma oração, eu imagino tudo isso assim como uma grande empresa. Deus e os espíritos, né, que trabalham no planeta e no universo. Eu imagino mais ou menos assim, né? Você não faz Gerente, administrador. isso. A oração chegar a Deus, eu estaria pulando muitos, Sim, né? Não seria mais tá. fácil chegar ao mentor? Né? Até a Jesus já é muita coisa, imagine a Deus. Eu estou errada? Não, Deus mesmo. Pede a Deus. Se você deve dirigir Jesus, para quem tem o coração, tá? Porque você fala uma coisa séria, que uma empresa assim, é realmente, veja bem, um livro entre a terra, porque tudo o livro entre a terra e o céu, tudo cai uma prece, tá? Assim, refratária. Chegou no Clarencio, que era o responsável por ela, o grupo dela, e o Clarencio foi lá ajudar a família, né? Então é isso aí. Nós fazemos a prece, pode ter certeza que chega a Deus, tá? Quando há o sentimento. Jesus nos fala sobre isso, né? Todos os fios do teu cabelo estão contados. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não o saiba. Nós estamos todos, né? O livro da Gênesis fala sobre isso. Nós estamos, digamos assim, mais ou menos, entre aspas, né? Dentro do fluido cósmico universal. Um fluido nervoso, que eles falam lá. Ou seja, esse fluido vai atingir o quê? Quem o lançou, quem o criou, Deus. É como lá fala, como a providência divina trabalha, né? Nós estamos envoltos nesse fluido. Então, a prece, podemos fazer diretamente a Deus, podemos fazer algum santo que a gente confia, né? Algum amigo espiritual, e com o sentimento ela vai chegar ao lugar certo e, de acordo com as nossas necessidades, nós vamos ser atendidos. Certo? Tá ok. Pode rezar para Deus, sim. Não paga mais caro, não, viu? O mesmo preço. Paga mais caro, não? Não, o mesmo preço. Está na entrada, lá está no bilhete da entrada. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? O único comentário que eu quero fazer é o seguinte: nada acontece que não passe primeiro pelo crivo de Deus. Exatamente. Né? Tudo passa pela mão de Deus. Agora, só para comentar uma coisa aqui, né? Nós, veja bem, a ciência espírita, não é a ciência normal, apesar que a ciência normal está chegando lá. A gente vê aquele lance da água, né? Aquele japonês que viu que as nossas vibrações, né? Elas, como é que se fala? Elas se manifestam nas moléculas de água, não é isso? Aquele lance que tem. Quer dizer, a ciência normal do homem chegando a isso, né? As nossas energias que nós liberamos, a influência que ela, né, tem sobre tudo, tudo que nos rodeia, tá? A ciência espírita já nos explica bem legal a prece, que é justamente o que a Consuelo está perguntando aí, né? Nós mexemos com essa energia que está ao nosso lado através da mente, do pensamento, do desejo, da vontade, do esforço, né?
dessa comunhão com Deus, nós mexemos essas energias. E nós vamos compreender que é uma emanação nossa, né? E essa emanação nossa tem um destino e uma finalidade. Porque quem ora, bom, infelizmente tem gente que ora para o mal do outro, né? Tomara que ele quebre a cara. Não, mas estamos falando, no geral, orar para o bem, né? Quem ora está querendo o bem de alguém, ou para si mesmo, está precisando também de uma ajudinha para, né, sair de uma situação, etc. Então, a ciência espírita nos traz esses detalhes, principalmente o capítulo 28, no iníciozinho dele, para nos explicar sobre como o pensamento vai atuar, etc. Nós vamos entender um pouquinho mais disso. E no livro A Gênesis, acho que é o capítulo 14, se não me engano, ou 15 mesmo, que o Jorge comentou, vai falar sobre também essa questão da prece aí, tá? Dos fluidos, vai falar sobre a fotografia, né, etc., fotografia do pensamento, etc. Também é bem aprofunda bem esse caso aí, tá? Bom, lá no final Jesus fala até isso, porque vosso Pai sabe do que é desnecessidade, que lo peçais. Ou seja, o Pai já sabe todas as nossas necessidades. No livro dos Espíritos acontece várias vezes o Espírito se bota na resposta, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, 666. 258, tem um monte de perguntas que tem essa resposta, né? 666. 666 também? É só meia. 36. E não devemos deixar passar isso aqui. Necessidades antipersais. O Pai sabe do que tem de necessidade antes de que o peçais. Deus sabe o que eu preciso. Mas o que adianta eu pedir para ele? Ele já sabe o que eu preciso. Ele quer nos ouvir. E aquele pensamento que chega até ele, chega, vamos dizer assim, entre aspas, falando: eu creio em ti. Por isso eu estou pedindo. Esse é o meu pensamento. A minha sobre a questão de orar os bons espíritos, né, Jorge? É isso aí. Vamos orar os bons espíritos também. Estão aí, né, o famoso caso do Dr. Bezerra, o Divaldo com bursite, lá em Londres, doendo. Segundo dia, tendo que dar aquele monte de autógrafo, aquela dor. O Dr. Bezerra do lado dele. Até que ele não aguenta mais, né? Doutor, tá tudo bem? O senhor está vendo aí? O doutor Bezerra, ei, rapaz, está bonito esse encontro, né? Muita gente. Etc. Não. Você falou das preces refratárias, porque muitos de nós não colocamos o coração, né? A garotinha lá, ela colocou o coração, a prece bateu num lugar, foi para o outro, chegou lá na colônia. A Evelina, né? A doente até o céu, Exatamente. Então, a maioria das nós todos, né? O nosso estado, às vezes, emocional, psíquico, sei lá, não sei o nome correto, para a gente apresentar aqui a população, fica só na horizontal. Raros são aqueles que a prece sai na vertical. Esse que sai na vertical é que botou o coração, né? Tem aqui no livro Pão Nosso, eu vou fechar. Na lição acho que é 144, fazei preparativos. Só vou ler só esse pedacinho. Isso é Lucas. Lucas foi o que o Paulo pediu para ele pedir a Maria, e a Maria passou essa informação. Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí, fazeis preparativos. O que ele quis dizer aqui? Quando for fazer a prece, recolha-se, né? Então, trata do teu coração, mobile seu coração com bom sentimento, haja da melhor forma possível. Se está cheio de orgulhinho, dá o teu jeitinho. Se é o egoísmo, né, dá o teu jeitinho. Tira isso e coloca coisas boas. Então, faça a sua casa o melhor possível. A casa aqui e a do coração. É isso que eu entendo ali no texto ali quer dizer, depois apresentado pelo Emmanuel.
Jesus falando, né? Entre no seu quarto. Irmão, uma coisa, dependendo da prece que se faça, não passa do teto da nossa casa. Exato. É o que ele diz. Verdade. Bom, vamos nos aprimorar então na prece, viu, gente? Estamos precisando. Vamos item 2, Elisa. Item 2. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Marcos, capítulo 11, versículos 25 a 26. Não tem noção, ideia do que está falando aqui. O próprio Chico Xavier, tá? Não é história, a gente sabe da famosa história do cachorrinho, né? Que ele chegava de madrugada e ia ter que cuidar de cachorro, a irmã achou que não estava legal aquilo, acho que o cachorro não estava muito bem, estava doente, deixou o cachorro, né? Apressou a evolução do cachorro, né? O desencarne, né? E o Chico, quando soube, ficou magoado com a irmã. Olha só o que está falando aqui. Se tivesse qualquer coisa contra alguém, perdoa. É a palavra de Jesus. Bom, quando o Chico ficou magoado com a irmã, o Emmanuel chega para ele e fala: Chico, está complicado a gente trabalhar. O teu coração, com essa mágoa aí, com esse ressentimento, está atrapalhando o nosso trabalho. O trabalho do Chico, a grande missão do Chico foram os livros, né? Nós sabemos disso. De quebra, ele ajudou também as mamães e outras pessoas, né? Mas a missão mesmo do Chico era livros. Tanto que na primeira reunião mediúnica que ele apareceu, teve uma médium lá, que eu não me lembro o nome dela, que falou: vejo sobre você caindo uma nuvem, uma chuva de livros. Tá? No livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, um dos casos é esse. Aí o Chico pergunta: mano, como é que eu faço para me curar desse ressentimento? O Chico faz uma coisa, vê alguma coisa que ela está precisando e dá-lhe um presente, dá-lhe ela de presente. E o Chico, coitado, né? Naquela época o funcionário público não ganhava bem, né? Descobriu que ela precisava de uma máquina de costura, né? Se endividou todo e comprou uma máquina de costura. Bom, disse que quando ela recebeu a máquina de costura, ficou numa alegria tão grande, que abraçou o Chico, beijou o Chico, e aquela felicidade dela limpou essa mágoa do coração do Chico. Por que estamos falando isso aqui? Porque quando nós pedimos também, né, para o Pai, e o nosso coração também tem mágoas, tem manchas, fica difícil até ele nos ajudar. É o caso da Emmanuel. Né? Chico, está difícil a gente trabalhar. O Divaldo teve um infarto muito forte. Não me lembro que ano foi. Se o Alberto talvez saiba, o Jorge, eu não me lembro. Sei que foi na década de 70, eu acho. O Divaldo teve um infarto forte. E o infarto do Divaldo, né, depois que passou por várias, né, a Joana falou: se você quer ficar curado, tá? O Divaldo teve um problema com o Valdo Vieira, tá? Você tem que tirar essa mágoa que você guarda desse senhor. E o Divaldo trabalhou muito isso nele. E também estava trabalhando a missão e o trabalho mediúnico do Divaldo. Tá? Teve um negócio que falaram que um copiava coisa do outro, Chico, Divaldo. Ninguém sabe de onde saiu a fofoca, até que o Divaldo tem emprestou com o Valdo Vieira. Então, a oração também, não é que ela exige isso de nós. A ciência espírita, que os espíritos nos ensinam o quê? Que com o coração limpo, livre de mágoas, ressentimentos e aborrecimento, nós vamos ter quase que diariamente. Mas o negócio é que nós não devemos guardá-lo, né? Devemos encará-lo e sair disso, né? Desse problema. Fica mais fácil também a nossa prece, né, ser atendida.
Mas, como sempre, as nossas necessidades, como sempre. Jesus está falando aqui, né? Se a gente não consegue tirar essa mágoa, como é que Deus vai nos ajudar? Então, que os bons espíritos vão nos ajudar. Seja quem for. Fala, cara. O Divaldo teve uma palestra, foi no Idas de 70 mesmo. É até uma palestra que ele cita uma passagem. Ele estava acamado, deitado, aí a Joana apareceu para ele. Ué, o que você está fazendo aí? Ele disse assim, minha irmã, você não sabe que eu estou aqui quase 100% morto? Aí ela disse, eu estou 100% morta, eu estou indo trabalhar. Ele levantou, foi, trabalhou, foi aí que a mágoa diluiu-se. Trabalhou, foi para a reunião de desobsessão, enfim, pererê. Quando terminou a reunião, ela apareceu para ele e disse assim, agora você volta para a cama para não... eu não tenho um nome técnico que ele falou, mas foi público, foi numa palestra que ele citou isso. Vai para o repouso para não prejudicar novamente o coração. Fizeram lá, é o que fizeram no seu olho, deram um jeito lá também, da mesma forma. Se fosse necessário, passava até cuspe, né, Jorge? Eu achei que passava alguma coisa no olho. A Nícia Consuelo talvez não saiba, tá? Na hora que eu fui fazer o exame agora, terça-feira passada, foi constatado que tem 3 pontos na minha córnea. Eu nunca operei córnea, tá, gente? Nunca. Mas tem lá 3 pontos lá cicatrizados, tá? 3 cicatrizes, né? Bom, vamos lá. Elisa, dona Elisa, vamos ler essa parábola aí agora. Vamos lá, peraí. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuou 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possui. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Essa palavra toda se resume no início dela, tá? Alguns que põem a sua confiança em si mesmos. Tá? Infelizmente, quando nós nos achamos autossuficientes, mesmo falando, eu acredito em Deus, Deus me ajudou, mas não. Lá dentro, daquele negócio, eu sou o bom, eu sou o melhor, né? Tem até uma musiquinha, treinar para quê, né? Chego lá, já sei o que vou fazer, tem uma musiquinha de um amigo nosso aí, jogador de futebol. Pois bem, esse é um grande problema do ser humano. E é de um nem outro, não. Da grande parte da humanidade. Esse excesso de confiança em si, que não está errado, não, gente. Né? Nós temos que confiar no que nós estamos fazendo. Mas temos que nos recordar que tudo, voltando ao que nós falamos ainda há pouco, tudo só acontece com a permissão de Deus. E que muitos de nós, tá, quando reencarnamos, vão ter as porteiras mais abertas do que outros. Porque esses que têm as porteiras mais abertas, principalmente para o material, é para ajudar os outros que as porteirinhas estão mais fechadinhas, que a torneirinha só pinga. Isso aí não, ela vai abrir e vai escorrer água. Essa é a responsabilidade. E nós vemos demais na nossa sociedade, no nosso mundo, essa questão, né? Tem gente que até fala, foi Deus não, foi trabalho.
A responsabilidade enorme. Então, aquele que se eleva será humilhado. Porque é desejar mal? Não. Né? É a famosa reencarnação. Quando chega no plano espiritual também passa por sufocos. Aí é aquele rei que vem como, né, morador de rua, né, aquela rainha que, conforme o Chico falou, né, que a mulher chegou para o Chico e falou: Chico, eu fui uma das aias lá da Maria Antonieta, rainha da França, mas estava num miserê espiritual tremendo, né? O Chico falou: eu acredito, meu irmão, eu acredito que as lavadeiras já subiram todas para o alto. Ou seja, as pessoas humildes conseguiram, né, ir embora. Então, né, aquele né, que fala aqui, né, que se eleva, é o orgulho, né, que nos eleva, não é isso? A vaidade, o egoísmo, é o que nós plantamos. Bom, gente, já deu a hora. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, Elisa, semana que vem a gente começa no número 3, nessa parábolazinha de novo, tá? Ok. Porque o orgulho e o egoísmo custa a gente trabalho. Né? Humildade, felicidade, abnegação, nada a gente está assim. Isso realmente é coração. Rapaz. A gente vê muito isso mesmo.